A palavra da campanha é a respeito de José, pai de Jesus, onde fala a campanha de hoje, ligando decisões sábias. E mergulhando na história de José, pai de Jesus, a palavra de Deus fala que José estava desposado com Maria, estava noivo, não tinha casado ainda, e ele descobriu que ela estava grávida, e ele não tinha tido relação com ela. E a palavra fala que ele intentou deixá-la secretamente, para não acusá-la, para não atribuir desonra a ela. Porque segundo a palavra de Deus, uma mulher que tivesse relação sexual, mulher que foi prometida para o marido, tivesse relação com outra pessoa, ela seria apedrejada. E ainda o primeiro que jogava pedra era o noivo, e o segundo que jogava pedra era o pai, e assim por diante. Ela seria morta no apedrejamento. E ele, porque amava muito Maria, e não queria atribuir essa desonra sobre ela, tentou sair secretamente para não acusá-la desse pecado. Mas daí o anjo do Senhor apareceu a José e falou: não temas, José, receber Maria como tua mulher, porque o que dela é gerado é do Espírito Santo. E ele recebeu Maria. Mais para frente, quando José houve o nascimento de Jesus, Deus falou para José em sonhos de novo: foge para o Egito, levanta e leva a mãe e o menino para o Egito, porque Herodes vai tentar matar tanto a mãe como o menino. E ele fugiu para o Egito. E depois, em sonhos, ele retornou de novo para Israel, mas não ficou na Judeia, foi lá na Galileia, numa cidade chamada Nazaré. E foi também por causa de uma revelação em sonhos. Mas falando sobre José e sobre sabedoria, eu estava meditando e pensando sobre a vida de José, e eu vi assim que José, a primeira palavra fala que ele foi justo, um homem que tomava as decisões respaldadas na vontade de Deus. José era carpinteiro, um homem detalhista, um homem cuidadoso, minucioso, um artesão, que foi lhe dada a incumbência, a grande incumbência, de cuidar do Filho de Deus. Eu quero que você entenda que o papel do pai é fundamental. José também era um homem sigiloso. Nós vemos que ele tentou deixar Maria secretamente, um homem sigiloso, confidente, um homem amoroso, um homem que por tantos anos, não sabemos se foi só 12, ou se foi 18, se foi 30 anos, não sabemos quando ele morreu. Mas ele teve um encargo maravilhoso de cuidar do Filho de Deus. E ele sabia que Jesus era Filho de Deus. Ele sabia por revelação. E quando ele teve a revelação, amado, ele era um homem espiritual, porque ele recebeu a revelação e ele obedeceu. Ele não questionou. Alguém que conversa com o anjo e obedece na hora é porque é alguém que é espiritual. José era espiritual. José era temente ao Senhor, porque tudo que Deus mandava ele obedecia na risca. E José teve o precioso encargo de cuidar de Jesus quando Jesus era frágil, um bebê, uma vida difícil, uma vida de dificuldades financeiras. Ele foi o protetor do Filho de Deus. Ele sabia quem era Jesus. Os reis do Oriente vieram com as caravanas, trazendo os seus tesouros, e adoraram o rei de Israel, que era um bebezinho que ele cuidava lá na manjedoura. Ele sabia que era Jesus, e a palavra fala que Jesus era a expressão exata da vontade de Deus, o resplendor da glória do céu, o verbo que se fez carne, o Deus Emanuel. E José, pai de Jesus, teve um precioso encargo de cuidar desse bebê, fazer esse bebê crescer, ensinar esse bebê a falar, levar esse bebê para aprender a lei, o Torá, proteger esse bebê. Se Herodes quis matar, literalmente matar com espada, quando mandou matar todos os bebês de Belém, imagina quantas batalhas espirituais esse bebê não sofreu.
Mas tinha um pai que era um homem espiritual. Tinha um pai que o protegeu. Tinha um pai que cuidou, que socializou, que protegeu. E um pai que, se nós olharmos a história, eu estava pensando sobre José, e quando eu vejo a história de José, é um pai que se escreve muito pouco sobre ele. E eu comecei a pensar sobre a vida dele, eu falo assim, meu Deus, o que eu falo de José para os jovens? E me veio a palavra que José permitiu e fez todo o ambiente para Jesus crescer do lado dele. E a palavra do Senhor fala que nós temos que também, importa que ele cresça. O apóstolo Paulo fala, filhinhos, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Pedro fala assim, 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem que crescer na minha vida. Ele cresceu na casa de José. E ele tem que crescer na minha vida e na tua vida. E quando eu olho para José, a palavra que me veio, que José foi um homem quase anônimo. Um homem que protegeu Jesus, que cuidou de Jesus. E que a gente não tem detalhes. É um homem que ficou nos bastidores escondido. Imagina se você fosse a escolhida, você fosse a Maria escolhida. Imagina se você fosse o escolhido para ser o José. E alguém falasse assim, ó, você vai viver a vida toda, não vai contar para ninguém. Você está cuidando do Messias, do Redentor, do Criador do mundo. E do resgatador de todas as coisas. Ele está em carne e osso na tua casa e você não vai contar para ninguém. Não vai falar para ninguém. Ninguém vai ver isso. Ninguém vai saber disso. Vai para uma cidade que tinha no máximo ali umas 400 pessoas. Lá em Nazaré, não tem quase ninguém em Nazaré, para ninguém ver. Para ninguém saber. José foi um anônimo. Ele cuidou de Jesus, ele alimentou Jesus, ele protegeu Jesus, ele fez o Filho de Deus se tornar um homem maduro, com todo o cuidado de um pai, de uma família, de uma estrutura. Mas ele foi um homem anônimo, um homem que não fez alarde, um homem que não se tornou uma figura pública, ele não se tornou uma pessoa especial na sua época por isso. Ele não teve privilégios nenhum por ter dentro da sua casa o Filho de Deus. Se ele contasse para todo mundo, pensou como José seria famoso? Como José seria importante? Mas ele se tornou uma figura discreta, uma figura sigilosa, uma figura que encobertou tudo isso por toda a sua vida. Por toda a sua vida. Por quê? Porque ele entendeu que aquilo que ele fazia para Deus e diante de Deus, para uma plateia de uma pessoa só. Porque ele tinha uma missão e ele honrou essa missão até o fim. E eu acredito que por isso José tem um imenso galardão. Eu quero falar hoje sobre o galardão dos anônimos. Daqueles que não têm o seu nome escrito na história, dos homens, aqueles que não despontam, aqueles que não estão na frente, aqueles que não têm as luzes, os holofotes sobre eles. São as pessoas que mais recebem os galardões. José não estava nos holofotes, mas ele fez com a maior dedicação que ele fez. Ele deu o seu melhor e cuidou do Filho de Deus, da glória de Israel. Mesmo não tendo holofote nenhum, mesmo não tendo aplauso nenhum, reconhecimento nenhum, prestígio nenhum, ninguém sabendo, ninguém vendo, ninguém elogiando, não tendo mérito nenhum diante dos homens por aquilo que estava fazendo. Mesmo assim fez com todo amor e com toda dedicação.
Eu falo por quê, queridos? Porque às vezes, quando nós não temos holofotes, quando nós não temos reconhecimento, quando nós não temos nosso nome escrito diante dos homens, quando nós não somos vistos, a nossa motivação ela desmonta. A nossa empolgação ela desmonta. E nós não entendemos que a nossa vida tem que ser vivida com um propósito de glorificar o Senhor, de exaltar o nome do Senhor, de fazer tudo para esse Senhor e dar o melhor para esse Senhor. E quando você não é visto, é o momento que mais você vai ser recompensado. Tudo que fazemos nessa terra, nós fazemos e vamos receber uma recompensa de tudo que fazemos. Toda a nossa palavra, todas as nossas ações, tudo que fazemos, da hora que acordamos até a hora que dormimos, é uma semente. E nós vamos colher na eternidade fruto desta semente. Eu quero falar da bênção dos anônimos. Mateus 6. Jesus ele fala assim no Sermão da Montanha. Mateus 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, derdes esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Quando orares, não seja como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, fechando a tua porta, ora o teu Pai que vem em oculto, e o teu Pai que vem em oculto te recompensará. Versículo 16, E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Quando, porém, tu jejuares, unja a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Amém, queridos? Presta atenção, Jesus falou assim, que tudo a gente tem uma recompensa. Nós podemos ter uma recompensa dos homens, uma recompensa dos céus. Tudo que você faz, espiritualmente falando, todos os atos de generosidade, de amor, todos os atos de piedade, de consagração, oração, jejum, leitura bíblica, as tuas experiências com Deus, tudo que é oculto, o teu Pai te recompensará. Mas tudo que a gente faz para ser visto, tudo que a gente faz para os homens enxergarem a gente, também nós temos uma recompensa, um galardão, um prêmio. Mas esse prêmio vem aonde? Na terra. Esse prêmio é os tapas das costas, olha a benfeitoria, olha aquilo que aquele cara fez. Então, a palavra fala assim que nós temos que fazer as coisas de tal maneira que o nosso Pai Celestial veja. A nossa motivação tem que ser que Deus veja e não que os homens vejam. Porque a gente é motivado quando os homens olham. A gente é motivado quando os homens aplaudem. A gente é motivado quando os homens estão com os olhos na gente. Mas quando a nossa motivação está na terra, nos homens, nós não recebemos nada de Deus. Aquilo não tem valor. A palavra do Senhor fala que quando Maria estava aos pés de Jesus, em Lucas 11, ele falou assim, essa parte, falou para Marta, irmã dela, essa parte dela está aos meus pés, não lhe será tirada. Então aquilo que ela estava fazendo era algo que teria um peso para a eternidade.
Tem coisa que a gente faz que vai ser tirado, vai desaparecer. 1 Coríntios capítulo 3 fala assim, que tudo que nós fazemos vai passar pelo fogo. O fogo da aprovação de Deus. O fogo do Deus que pesa todas as coisas. Do julgamento de Deus. E tudo que queimar não tem galardão. Mas aquilo que for ouro, pedra preciosa e prata, que permanecer, vai ter galardão. Porque a palavra do Senhor fala que Deus, 1 Samuel 2,3, que Ele pesa todas as obras em balanças justas. Ele pesa tudo que a gente faz em balanças justas. Porque Ele quer saber para quem eu faço, por que eu faço, por que eu me motivo a fazer. Por que eu me expresso, por que eu vou na igreja, o porquê eu oro. O porquê que eu tenho motivação, por que eu faço com intensidade, para quem eu faço. Nós precisamos entender que nós temos que fazer para Ele e só para Ele. Nós temos que, sim, entender o que nós carregamos e colocar para fora o que nós carregamos. Se você carrega algo, a palavra do Senhor fala assim, ó, brilha a tua luz diante dos homens, para que eles vejam as tuas obras e glorifiquem o vosso Pai. Então tem coisas que a gente tem que colocar para fora, para glorificar o nome do Senhor. Que tem que brilhar diante dos homens, mas não por causa dos homens. Tem que brilhar diante dos homens, não para os homens fazerem alguma coisa, ou nos verem, nos reconhecerem. Mas brilhar diante dos homens para, com um propósito, glorificar o Pai, só o Pai. Então às vezes nós estamos brilhando diante dos homens, querendo a atenção dos homens, os aplausos dos homens, o reconhecimento dos homens. E quando fazemos isso, não temos recompensa nenhuma diante do Senhor. Jesus, Ele nos ensina, lá em Apocalipse 22:12, Ele fala assim, ó, quando Ele vai dar a sua última palavra para a igreja, Ele fala assim, eis que cedo venho, e o galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu quero que você entenda que tem uma recompensa para você receber e desfrutar por uma eternidade toda. Uma recompensa, tem um prêmio, tem algo que nós vamos receber, que nós vamos desfrutar uma eternidade toda. Um galardão. E é por isso que nós temos que falar, Senhor, eu quero ter prazer de ser um anônimo. Eu quero ter prazer de estar nos bastidores. Eu quero ter prazer, Senhor, de fazer as coisas acontecer, mesmo quando eu não estou à frente, mesmo quando eu não sou visto. E quando eu não sou visto, é nesta hora que o Pai está me vendo, quando eu não sou visto pelos homens. A palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 12, vai falar sobre os membros do corpo. Olha interessante esse texto falando assim, 12:22. Antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são os mais necessários. Os que nós reputamos ser os menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, são os indecentes, damos muito mais honra. Porque os que em nós são os mais nobres, não têm necessidade disso. Aqui o apóstolo Paulo ele fala assim que aquela parte do corpo, nós somos o corpo de Cristo e os seus membros individualmente. Então, cada um tem a sua função. E aquele que tem uma função pequena, entre aspas, fraca, são os mais necessários. Aquele parte do corpo, por exemplo, nós temos a parte do corpo que fala assim, a parte do corpo mais indecente é a parte que nós damos mais honra. Quer dizer, a parte que você coloca mais roupa, que você cuida mais, protege mais, é as partes íntimas. E as partes que a gente dá mais honra nessa metáfora da roupa. E o apóstolo Paulo fala que é a mesma coisa. Aquela parte que ninguém vê, aquelas coisas que ninguém vê, aquela função que ninguém olha, é aquilo que vai receber mais honra. E aquela parte do corpo mais nobre, aquela que mais tem influência, que mais aparece, não tem necessidade. Não tem necessidade, porque muitas vezes nem vai ter muito galardão.
Eu entendo que existe um galardão imenso para aqueles que oram, para aqueles que fazem acontecer. Queridos, tem uma bênção no anonimato muito grande. Por que eu falo isso? Porque a igreja só se motiva quando a gente está na frente. O pódio só tem um primeiro lugar. Só tem um primeiro lugar. No reino dos homens, amado, são poucos que têm nome na história. São poucos que deixam o nome na história. Mas quem ficou com o nome na história, não tem o nome na história sozinho. Tem pessoas que sustentaram, que tem um galardão maior do que aqueles que levantaram esses homens, que sustentaram esses homens. Davi foi um homem que nunca perdeu batalha. Mas tem os seus heróis, os seus gigantes, os seus anônimos, que sustentaram Davi, que fez Davi ser um vencedor. A palavra do Senhor fala de muitos. Fala de Jonatas, quando ele guerreou a primeira batalha contra os filisteus. Ele viu duas montanhas e os filisteus iam passar por ali, o exército. Ele pegou o seu escudeiro e foi só ele e o escudeiro. E ele entrou no meio daquela rachadura onde o exército dos filisteus ia passar. E ele foi guerreando com o seu escudeiro. E ele feria, mas quem matava era o seu escudeiro. Quem deu vitória aos seus inimigos, que venceu aquela guerra, foi o seu escudeiro. E até hoje a gente não sabe o nome do seu escudeiro, é um anônimo. Jonathan é aquele que venceu a guerra. Mas fala que ele só feria. Quem venceu a batalha foi o seu escudeiro, um anônimo. Um anônimo. Mas esse anônimo aqui, ele é conhecido diante de Deus. Ele vai ter uma honra diante de Deus. Ele vai ter um galardão diante de Deus. Eu falo porque muitas vezes, amado, nós temos que aprender esse princípio de entender que nem todo mundo vai estar no primeiro lugar, nem todo mundo vai aparecer em toda situação, que liderança é uma coisa que se troca, porque uma hora você é líder, outra hora você é liderado, e o tempo todo isso se troca, não é verdade? Às vezes no teu trabalho você é líder, depois na tua casa você é liderado, daí depois de novo você é líder. São funções que trocam. É tão legal, esse tempo atrás eu fui fazer um curso e eu sentei ali como aluno e a professora dando bronca e falando. Eu falei, que legal, aqui eu não sou pastor, aqui eu sou aluno e liderado. Se eu pegar o carro aqui, a polícia parar, ali a polícia é o líder e eu sou o liderado. Então, as funções de liderança, sem falar que liderança, nós estamos influenciando o tempo todo. O tempo todo a tua vida influencia. Eu não preciso estar no topo, no top. Eu não preciso aparecer para ser alguém. Eu sou alguém porque Deus me ama. Eu sou alguém porque eu sou filho de Deus. Eu sou alguém porque o Pai me vê. O princípio, o fundamento da fé está em Hebreus 11:6, que fala assim, pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e Ele se torna o galardoador daqueles que o buscam. Os dois princípios da fé é o seguinte: eu tenho que saber que Deus é Deus. Eu tenho que conhecer que Deus é o que a Bíblia diz que Ele é. Lindo, poderoso, amoroso, salvador. Sem Ele não tenho vida. Eu tenho que conhecer quem a Bíblia diz que Deus é. Deus é trino, é Pai, Filho, Espírito Santo. Eu tenho que confiar naquilo que a Bíblia diz que Deus é. Esse é o primeiro fundamento da fé. E o segundo fundamento da fé é que Ele é o galardoador, o recompensador, o premiador, o que me dá o meu salário. Tudo que eu faço é pesado e vai ter uma recompensa. José viveu em prol dessa recompensa. Viveu no anonimato em prol dessa recompensa. Cuidou de Jesus em prol dessa recompensa. Se tornou um ser invisível por muitos anos, mas ele tem um grande galardão nos céus, porque cuidou da glória de Israel, protegeu a glória de Israel. Permitiu com que a glória de Israel crescesse para ser apresentada ao mundo. E teve a felicidade
Não tem nenhum momento que ele está murmurando, se queixando, reclamando, de ter uma vida difícil, de ninguém ver, de ninguém aplaudir, de ninguém reconhecer. Pelo contrário, não fala nada disso, fala que ele era justo, tinha prontidão em obedecer. E fez o seu papel como devia ser. Eu quero falar para você, querido, porque às vezes você fala assim, ah não, eu não sou assim. Mas pensa comigo, quando você tem uma visibilidade, você ora mais ou não? Você fica mais feliz ou não? E quando você não tem visibilidade, como é que você fica? Porque o que te motiva? O que te motiva? Tem 2 homens na Bíblia que dá até medo deles. Um foi Saul. Saul, quando fez a primeira batalha e venceu os amalequitas, tem um versículo que ficou escondido. 1 Samuel 15:12 fala assim, ó, e Saul, quando venceu os amalequitas, fez um monumento para si mesmo. Ele teve uma primeira grande vitória dele, Saul, o rei Saul. Sabe o que ele fez? Um monumento, uma escultura dele. Escreveu embaixo, o rei Saul venceu os amalequitas. Olha a necessidade de ser visto. Quanto tempo durou a glória de Saul? Porque Saul buscava o aplauso dos homens e não a glória de Deus. Teve um outro camarada que reinou 1 ano, que se chama Absalão, filho de Davi, tomou o trono de Davi. Não é nem contado como rei, Absalão. Em 2 Samuel é fácil decorar, 18:18. Quando Absalão tomou o reino do seu pai, a primeira coisa que ele fez, sabe o que foi? Um monumento para ele. Um monumento para ele, uma escultura dele falando, eu sou o rei de Israel. Até a gente quando lê a Bíblia passa e nem percebe isso. Até Deus quando fala do tempo de reinado, fala que Davi reinou 40 anos, não 39. Porque esse ano que Absalão reinou, está apagado, está extinto, desapareceu. Mas ficou um monumento, dizendo, ó, Absalão foi rei de Israel. Tem um monumento, teve um monumento diante dos homens. Uma estátua, uma escultura, um nome escrito. Gente, tem pessoas que precisam disso, sabia? Precisam de aplauso, de reconhecimento. Precisam ser pessoas que são vistas. A gente tem, né? Fazer algo para mostrar os próprios feitos. Nós precisamos entender uma coisa. A nossa motivação tem que ser mais no anonimato do que publicamente. Eu tenho que ter mais intensidade no anonimato do que nas minhas obras públicas, nos meus feitos públicos. Eu tenho que ter prazer, amado, de cooperar. De cooperar. Sabe quando nós somos chamados igreja dos primogênitos. Sabe o que é a igreja dos primogênitos? O primogênito recebe porção dobrada da herança. Sabe alguém que recebeu porção dobrada da unção, da herança? Quem foi? Quem lembra? O nome do homem que recebeu? Eliseu. Eliseu recebeu porção dobrada da herança. Quando Eliseu queria a porção dobrada da herança, queria ser um primogênito, espiritual, falando assim, Elias falou para ele assim, ó, se você me ver, quando eu estiver subindo, você vai receber. Se você não me ver subindo, você não vai receber. É uma ilustração, uma analogia, uma metáfora para falar o seguinte, ó. Você quer receber uma porção dobrada? Então você tem que ter alegria de ver o teu líder subindo. A unção que você admira é a unção que você atrai. Não importa que o nome seja de outro. Deus está escrevendo a tua história. Deus está contabilizando a tua recompensa. Deus está preparando o teu galardão. Deus está esperando você para entregar aquilo que é teu. E você precisa ter alegria de fazer com que outros
receba o nome na terra, porque nós trabalhamos na coletividade, nós trabalhamos como um exército, nós trabalhamos como uma família, nós trabalhamos como uma só noiva, nós trabalhamos como um só corpo. E nem sempre todo mundo vai estar em evidência. Nós temos um corpo pastoral aqui, onde o nome que aparece é da pastora Irene. Se a igreja bombar, é a pastora Irene que vai sair na mídia. Os outros vão ficar, desaparecer, não importa. Não importa se é o nome da pastora que está na lista ali, a comunidade da pastora Irene, não importa. Todos nós trabalhamos com tanto amor e intensidade, porque fazemos para Jesus. E queremos que o nome dela seja assim levantado. O nome dela sendo levantado, nós também vamos ser abençoados juntos. Mas às vezes, não sou eu que estou na frente. Não sou eu que fiz. Não é meu nome. Tem pessoas que quando não estão na liderança, elas até abandonam o ministério. Me tiraram da liderança, eu não vou mais. Não vou mais na reunião das mulheres, não vou mais na reunião dos jovens, não vou mais na reunião dos homens, porque me tiraram da liderança. Meu Deus, você presta conta para quem? E faz para quem? Tua motivação é para quem? A tua intenção é para quem? O anônimo José, pai de Jesus, vai receber um imenso galardão, porque ele teve uma vida sábia, de viver intensamente, sem querer ser visto, sem querer aplauso. É um homem que não vai ter galardão nenhum, não teve galardão dos homens. E a palavra fala, quando você não tem galardão dos homens, o vosso Pai Celestial vai te recompensar 100%. Eu estou pregando aqui, eu tenho o meu galardão se eu estou fazendo as coisas para Deus. Mas eu tenho um galardão porque estou aqui na frente. Mas um José da vida não tinha ninguém vendo ele. Então 100% do galardão dele, Deus vai entregar. Quem quer galardão maior aí? Eu quero que você entenda, na tua casa, no teu trabalho, no comércio, às vezes, né, eu não vou trabalhar assim não, para quê? Para o meu patrão ser abençoado? É para o teu patrão ser abençoado. Mas aí ele vai ser abençoado, o outro não trabalha, eu vou trabalhar mais, por quê? Porque Jesus está vendo você, meu irmão. Ele está vendo você. Porque seu melhor onde você está? Porque Jesus está vendo você. Não é por causa do teu patrão, não é por causa da tua empresa, não é por causa da tua liderança, não é por causa da tua igreja, não é por causa do teu pai, é porque Jesus está vendo você, e Ele está contabilizando você, e Ele tem um galardão para você, e tudo que fazemos esperando dEle algo, 100% dEle. Do homem, a gente recebe tudo de bom e tudo de ruim, já aprendi a esperar tudo do homem, tudo de bom e tudo de ruim. A palavra fala que na quarta-feira, aquele povo estava gritando, Rosana, bendito que vem em nome do Senhor, oh, tu és o rei de Israel. E na sexta-feira gritaram, crucifica esse malfeitor, crucifica, ele não é o nosso rei é César. O povo faz isso com a gente. Os amigos também fazem isso com a gente. Aquilo que você espera do homem, até aquilo que é justo. Quero falar uma coisa para você, você se decepciona. Até as coisas justas que esperamos dos homens, nós nos decepcionamos. Porque o homem não é justo. Mas se você fizer inteiramente para Deus, o Senhor fala assim, ó, tua recompensa está na minha mão. Essa ninguém toma, essa ninguém tira, essa ninguém rouba. Essa eu te entrego, essa vai chegar do jeito que você plantou. Essa colheita vai ser de acordo com a tua semente, de acordo com as tuas lágrimas, com a tua intenção, com a tua fidelidade, com a tua intensidade, com o teu serviço. Senhor, mas ninguém viu, aí você recebe mais. Deus, mas ninguém olhou para mim, aí você recebe mais. Mas ninguém me reconheceu, aí você recebe mais. Porque você vai ter um galardão 100% meu, 100% dos céus. O que você fez para mim,
a bênção do anônimo, a bênção de quem está no bastidores, a bênção daqueles que não estão no holofote, a bênção daqueles que não estão sendo reconhecidos, a bênção daqueles que não são vistos pelos homens. Essa é a bênção que nós temos que buscar. José teve uma vida sábia, porque ele buscou a glória de Deus e não dos homens. Eu fiquei pensando, se Jesus estivesse sendo criado por mim, eu tenho 3 meninas, mas se eu tivesse criado Jesus, e tivesse que contar segredo 30 anos para ninguém, que o Filho de Deus estava na minha casa. 30 anos, sem contar para ninguém. Vivendo uma vida dura, difícil, pobre. Sem contar para ninguém. Ia ser uma prova de fogo. Pensou? Não conta para ninguém. Não põe na internet. Não conta para o melhor amigo. Não conta para o melhor amigo. Conta para ninguém. Você está criando o Criador, cara. Você está alimentando o Deus que criou todas as coisas no céu e na terra. Tudo foi feito por Ele. E você 30 anos conviver dia e noite com essa pessoa maravilhosa e não contar para ninguém. Você não ia sentir um comichão para contar para alguém? Um comichão para falar: ah, você não sabe como eu sou privilegiado. Eu sou abençoado. Meu Deus, eu não sou qualquer um, não. Tá certo, eu não sou rico igual o meu vizinho ali, mas ó quem mora na minha casa. Ó quem está na minha casa, minha família. José não quis e não contou para ninguém. Porque o que ele fazia só para Deus. Ele não fazia querendo nada de ninguém. E é por isso que essa palavra, sabe, de José me queima o coração. E Deus, ele falava muito forte: tem uma bênção especial para você nos bastidores. Eu quero falar que tem 2 pessoas, quando eu era pastor, presidente de uma igreja, 2 pessoas que faleceram, que eu sentia mudança na igreja. Pessoas que não tinham liderança, que não estavam à frente de nada. Mas quando faleceram, você viu que a atmosfera da igreja ficou mais pesada. Um senhor com problema de diabetes, que usava uma lupa para enxergar os propósitos de oração, com feridas nos pés. Primeiro a chegar na igreja, o último a sair. Orava 5 horas por dia por amor à igreja. Um outro senhor muito simples, até o pai do Lucas ali. Um homem que quando partiu também sentiu uma mudança na igreja, porque era um intercessor. Pessoas que não tinham tanta visibilidade, ou não tinha quase nenhuma, diante dos homens. Mas diante de Deus, eram colunas da igreja. Eram colunas da igreja. Você pode ser uma coluna da igreja aí onde você está. Você pode ser uma coluna da igreja lá na tua casa. Você pode ter o galardão de uma recompensa gigante de ser alguém que levantou a noiva do cordeiro com as tuas lágrimas. Você pode ser a pessoa mais bem-aventurada na glória, não sendo visto por ninguém na terra, não tendo nome, nenhum odor, não sendo reconhecido por ninguém, mas sendo alguém que fez a vontade de Deus, que teve a motivação por causa de uma coisa só: porque o meu Redentor me amou e me salvou, e eu vivo para Ele e para a glória dEle, e faço para Ele ver. Por isso faço melhor, faço com alegria, faço com intensidade, faço debaixo de justiça, faço debaixo de injustiça, faço quando os homens olham, faço quando os homens não olham, porque eu faço é para Ele. E dou o meu melhor para Ele. Será que a gente pode dizer que nós estamos vivendo essa realidade? Eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus.
Quero que você feche os teus olhos. Deus, Ele quer corrigir as tuas motivações, meu irmão, minha irmã. O porquê que você faz o que faz. Para quem que você faz o que faz. Quando você faz o teu melhor e quando você faz de qualquer jeito. Quando você dá tudo de si e quando você dá mais ou menos. Isso denota a nossa motivação. Quando me converti, eu aprendi muito anonimato. Eu não tinha oportunidade nenhuma na igreja. Pelo contrário, eu era um cara esquisito que a igreja deixava de lado. Mas eu era apaixonado por Jesus. Às vezes a gente chegava numa reunião e as pessoas, elas até saíam daquela reunião. Ou se fazia uma festa. Eu lembro que se faziam festas para os jovens da igreja. E eu não era convidado. Minha esposa é de prova disso. Era festa para todos os jovens e eu não era convidado. Isso não mexia com meu coração. Continuava sendo o primeiro a chegar em todos os cultos. Continuava intercedendo, sabe, 1 hora antes por todos os cultos. Mesmo não sendo bem quisto, nem bem visto, nem reconhecido, nem nada disso. Porque eu estava preenchido por algo maior. Eu estava preenchido porque eu estava fazendo para alguém que estava se alegrando. E a alegria dele entrava no meu coração. E porque a alegria dele entrava no meu coração, eu continuava tendo mais intensidade ainda em fazer o que eu fazia. Eu quero desafiar você, querido, a rever a tua motivação. Rever as tuas intenções nessa noite. Será que quando você tem visibilidade, você tem mais intensidade? Quando tem um monumento para você, você se alegra? Gosta de falar dos feitos que você fez? Para ser lembrado? Será que a gente precisa ser visto diante dos homens para se sentir bem? Será que eu tenho que ser reconhecido para eu ter motivação? Eu quero que você vasculhe o teu coração. Porque nós somos aquilo que nós ouvimos, nós somos os valores que nós temos. E Deus, Ele quer levantar um povo que vai ter valores certos, vai fazer a coisa certa, de maneira certa. Eu quero que você hoje reveja os teus valores. Eu sei que quando nós temos um desafio, nós nos esticamos mais por causa do desafio. Mas eu quero falar para você que o meu desafio, o teu desafio primeiro, é ser apaixonado por Jesus. Eu sei que essa mensagem está sendo uma mensagem muito distante para algumas pessoas que estão aqui. Mas eu quero falar para você, o Jesus que te trouxe aqui, Ele quer mostrar o quanto Ele te ama. Eu sei que você está falando assim, que loucura que esse pastor está pregando, que coisa estranha que ele está falando. Mas eu quero falar para você, quando você entender quem é Deus, você vai entender o que está acontecendo aqui. Porque nós vivemos uma vida breve, efêmera, transitória. E nós esperamos uma vida eterna. E nós estamos vivendo nessa vida passageira, peregrina, nos preparando para uma eternidade. E essa palavra hoje é: viva de tal maneira que você esteja se preparando para a eternidade. Faça tudo para receber um galardão. Não para Deus pesar, para Deus julgar as tuas obras e falar é palha, vai ser queimado. Aquilo que você fez vai ser queimado, porque é palha. Você queria só aplauso, você queria só reconhecimento, você queria só plateia, você queria só luz, holofote, elogios, você queria só ser visto. Então é palha, é palha. Não estará na minha eternidade, no meu livro, não haverá recompensa para palha. Mas aquilo que você fez só por minha causa, que você perseverou só por minha causa,
que você continuou só por minha causa, que você fez com mais intensidade quando não era visto, que você tinha até mais tempo. Quando a gente não é visto pelos homens, a gente tem mais tempo para Deus. A gente tem menos tempo para os elogios e mais tempo para Deus. E nessas horas a gente consegue fazer até mais para Deus. Se você é essa pessoa, você vai ter aquela certeza: Deus, quando o Senhor pesar as minhas obras, vai ser ouro, vai ser prata, vai passar pelo fogo e vai ficar purificado. E eu vou receber o meu troféu de ouro. Eu vou receber meu troféu de ouro, porque eu fiz para o Senhor, eu vivi para o Senhor, eu amei o Senhor, eu me dediquei para o Senhor. Eu não esperava nada dos homens, eu esperava tudo do Senhor. E por isso eu vou levantar o meu troféu vai ser grande. E você tem que viver para esse galardão. Uma vez alguém me perguntou aqui nessa igreja, muitos anos atrás, quando era líder de jovens, falou assim: pastor, vale a pena sofrer tanto, deixar tanto, renunciar tanto? Eu falei: vale a pena, vale a pena. Tudo está sendo contabilizado. O nosso Deus é o recompensador de tudo. Ninguém está vendo o teu sofrimento, a tua santidade, as injustiças, as perseguições, mas Deus está contabilizando tudo. E Ele fala: o galardão está na minha mão para eu te dar. O galardão está na minha mão para eu te dar. Vai ser uma glória para você desfrutar por toda a eternidade. Por toda a eternidade. O Deus de Israel quer trazer para você uma mentalidade de eternidade, cravar na tua testa o selo da eternidade, viver uma vida com propósito, aguardando a eternidade e fazendo tudo, esperando o galardão da eternidade. Quero que você, querido, nesse momento de adoração, venha aqui à frente. Todo mundo que puder, venha aqui à frente. Eu preciso, todos nós precisamos redirecionar as nossas intenções, as nossas motivações. E falar: Senhor, eu quero fazer por Tua causa e para o Senhor. Eu quero fazer, Deus, para Ti todas as coisas. Deus, eu quero amar por Tua causa, eu quero sofrer por Tua causa, eu quero viver por Tua causa, eu quero me arrumar em casa por Tua causa, eu quero, Senhor, ser o melhor aluno por Tua causa, eu quero ser o melhor funcionário por Tua causa, eu quero ser um patrão por Tua causa, eu quero ser, meu Deus amado, alguém, Deus, ó Deus, que sorri, que abraça por Tua causa. Eu quero, Deus, estender as mãos para o necessitado por Tua causa. Eu quero amar, meu Deus, as pessoas por Tua causa. Eu quero amar até os não amáveis por Tua causa. Eu quero, Senhor amado, amar até os meus inimigos por Tua causa. Eu quero perdoar, meu Senhor, até aqueles que não são dignos de perdão por Tua causa. Eu quero viver, Deus, completamente para o Senhor e para a Tua glória. Vem para frente, vem para frente. Nesse louvor nós vamos estar orando: Senhor, redireciona tudo que eu faço, redireciona todas as minhas vontades, redireciona todas as minhas ações, redireciona o meu coração, Senhor, no nome de Jesus.